Como saber se a minha vela está exalando? Nessa aula nós vamos falar sobre um medo, sobre um assunto que muita gente tem dúvidas, que é como eu sei se a minha vela está exalando perfeitamente. Meu nome é Danusa e aqui eu ajudo você a ser dona do seu negócio, do seu tempo e do seu dinheiro com velas aromáticas. Uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. E para você que já está chegando aqui, já comenta aqui se você está na fase fazendo a vela, né, na fase dos testes, se você está na fase vendendo, se você está pensando em ter o seu negócio, ou se você é aluna do Viver de Velas, comenta aqui para mim. Que hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é uma dúvida, que é como eu sei que a minha vela ela está exalando perfeitamente. Eu tô vendo aqui que tem bastante alunas, tem gente que tá na fase dos testes, é aluna do Viver de Velas, a Bela Aromas. Já estou fazendo as velas. Muito bem, então já pega papel e caneta na mão para a gente começar a nossa aula. E antes de eu passar aqui para você os 6 passos que você precisa para fazer ali, para entender sobre se a sua vela está exalando perfeitamente, a gente precisa entender um pouco mais sobre as essências. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente vai encontrar 2 tipos de essência no mercado. A essência hidrossolúvel e as essências lipossolúveis. As essências hidrossolúveis, elas são a base de água. Então, a gente precisa entender que nem um tipo de ceras e nem parafinas, elas diluem em água. Então, para fazer a vela, a gente não pode usar essências hidrossolúveis. E a gente tem as essências lipossolúveis. Essas essências, elas são a base de óleo. E as ceras, elas são mais oleosas. Então, a gente tem que usar essências lipossolúveis próprias para velas. Então, eu acho que ficou claro isso, né? Então, agora eu vou passar aqui os 6 passos para você saber se a sua vela está exalando perfeitamente. Outra coisa que a gente precisa entender sobre as essências é que a essência, ela precisa sim exalar, mas ela não tem aquele cheiro tão forte, por exemplo, como um incenso. E quando eu falo isso, algumas pessoas, algumas engraçadinhas sempre vêm, mas a marca X exala horrores. Mas a gente tem que entender que às vezes a marca X, ela cria suas próprias essências, ela fabrica suas próprias essências e também às vezes é uma essência que vem de fora do Brasil, e que também não vai exalar igual um incenso. E então isso tem que ficar claro, que a vela ela exala, ela fica no ambiente, mas o cheiro é mais sutil. Então isso é uma coisa que tem que ficar claro. E por que eu comparo sempre com o incenso? Porque eu tô direto com as velas acesas aqui, mas quando eu acendo um incenso, por exemplo, o cheiro, ele espalha. Eu moro num prédio, no 1º andar, ele espalha e vai para os corredores. E os meus vizinhos até me proibiram, eu já diminui bastante o uso do incenso, porque o cheiro fica nos corredores. E esses dias até um vizinho meu bateu aqui, porque ele falou, não tá sentindo um cheiro de gás vindo do seu apartamento? Eu falei, não, aqui tá tudo tranquilo. Ele, mas olha, sinta o cheiro, tem cheiro de gás aqui. Aí que eu me toquei, falei, olha, eu acho que é o meu incenso. Então, isso tem que ficar muito claro, que são cheiros diferentes. A vela exala, ela fica no ambiente, mas é um cheiro mais sutil.
Então já pega papel e caneta na mão agora, que eu vou falar sobre o primeiro passo. O primeiro passo para você avaliar se a sua vela está exalando perfeitamente é a observação visual. É você verificar se a vela está queimando de maneira correta, né, uniforme, como que tá a chama da sua vela, se ela está estável, se ela é constante, se ela tá uma chama brilhante, se ela não tá soltando muita fumaça. Então, isso são bons sinais que você precisa observar. Um dos pontos muito importante é o pavio correto. Então, se a sua vela ela queima muito lentamente, né, ela não vai conseguir exalar todas as notas olfativas que tem dentro da essência. Então, o cheiro não vai, ela não vai exalar. E se a tua vela ela tá queimando rápido demais, ela vai liberar o aroma todo de uma vez, né? Vai queimar todas essas notas olfativas e aí ela também, depois de um tempo, você não vai mais sentir o cheiro da sua vela. Tudo certo? Muita gente chegando aqui. Hoje eu tô falando sobre como a gente saber se a nossa vela está exalando perfeitamente. Eu tô falando dos 6 passos para você identificar se a sua vela está exalando perfeitamente. Então, o primeiro passo é o pavio correto. E lá dentro do método Viver de Velas, tem um módulo inteiro sobre testes de pavio para você ver se a sua queima está corretamente da sua vela. O segundo passo, então, é o cheiro. A vela, ela tem o lance frio e o lance quente. Então, o lance frio é quando a gente pega uma vela que ela tá apagada e a gente sente o cheiro dela. Então, esse é o lance frio e a gente tem que avaliar esse lance, se ela tá exalando fria. E tem também o lance quente, que é quando a gente acende a vela. Então, toda a essência ela é composta por uma pirâmide olfativa. Essa pirâmide tem algumas notas e essas notas queimam em temperaturas diferentes. Então, quando a gente acende, ela precisa queimar essas notas e exalar. Outra coisa que a gente precisa entender sobre os aromas, que é uma coisa que eu percebi trabalhando todos esses anos com cheiros, e eu até comentei esses dias sobre isso e recebi um monte de mensagem de pessoas falando que acontece exatamente isso com elas, que é cada pessoa ela sente o cheiro de maneira diferente. E foi engraçado uma situação, porque para mim das essências que eu trabalho, a de canela é a mais forte que eu tenho. E eu nem gosto de ficar acendendo muito, porque eu acho o cheiro muito forte. E eu vendi para uma cliente todos os aromas. E aí, depois de um tempo, eu perguntei pra ela, né, o que ela tinha gostado. Ela falou que gostou de todas, menos a de canela, que ela achou muito suave. E aí, eu até perguntei, mas a de capim-limão você não achou suave? Ela falou, não, eu adorei, só a de canela que eu achei suave. Então, é uma coisa que cada pessoa, ela sente o cheiro de maneiras diferentes. Então, isso a gente também tem que levar em consideração, né? Estão conseguindo anotar tudinho? Me conta aqui, porque a gente já vai para o próximo passo, que o próximo passo é o espaço que a gente acende a nossa vela, né? Então, o tamanho do ambiente, ele também a gente tem que levar em consideração. Não adianta a gente acender uma vela pequenininha e querer que ela exale num ambiente grande, porque isso não vai acontecer, o cheiro vai ficar somente aqui próximo. Então isso a gente também tem que levar em consideração ali na hora dos nossos testes. Outra coisa que é incrível é que às vezes a gente acende uma vela e se tem uma corrente de ar, ela pode levar para um outro ambiente. Então aqui
bem aqui, mais ou menos do meu lado, passa uma corrente de ar, por mais que as janelas estão todas fechadas. Então, quando eu acendo desse lado aqui, todo o aroma vai para a cozinha. Então, se eu for para a cozinha, o cheiro vai estar todo lá. Então, eu sempre tenho que acender daqui para lá, para não vir essa corrente de ar. E mesmo que tá tudo fechado aqui, isso acontece. Então, também a gente precisa levar isso em consideração na hora dos nossos testes. Então, o próximo passo é a qualidade da vela e a porcentagem correta de essência. Então, quando a gente está falando em velas aromáticas, a gente tem que buscar bons fornecedores de essência, né? Buscar por essências de qualidade. A gente também, muita gente acha que colocando essências, colocando uma quantidade, uma porcentagem grande de essência, a vela vai exalar melhor. E não é isso que acontece muitas vezes. Então, a porcentagem correta ali na hora de adicionar a nossa essência também faz a diferença para que ela exale bem. Então, você percebeu que tudo tá ligado dentro das velas? Então, todo o processo, a escolha dos materiais, a escolha do pavio ali, para fazer os testes corretamente de pavio, tá tudo ligado. Então, no começo, eu achava que fazer velas era somente, né, derreter a cera, colocar a essência, colocar o pavio num frasco e a minha vela ia estar pronta. E não é, e aí depois de me frustrar, eu percebi que fazer velas é simples, mas não é fácil. A gente precisa ter um processo, a gente precisa conhecer a particularidade de cada material para que a gente consiga chegar numa vela perfeita, numa vela que queime bonito, numa vela que exale bem o cheiro. Tudo certo até aqui? Porque agora a gente vai para o próximo passo, que é o tempo de queima, né? O tempo, todo frasco, dependendo do tamanho dele, ele tem um tempo máximo de queima e um tempo mínimo. Então, isso a gente também precisa levar em consideração, porque às vezes algumas vezes, assim, como que eu posso dizer? Algumas vezes pode levar mais tempo para a vela soltar o aroma e às vezes só a gente acendendo ela já vai liberar. Então isso também a gente tem que cuidar para que ela tenha esse tempo máximo e esse tempo mínimo de queima. Tá? E antes de eu passar aqui o próximo passo, me conta aqui nos comentários se você, né, o que você mais chamou a atenção, se você teve alguma ideia, algum insight novo sobre as essências, sobre todos esses passos que a gente passou até agora. E se você ainda não trabalha com velas, eu aposto que você já está aí se imaginando, produzindo suas velas, comprando os materiais, vendendo e usufruindo do dinheiro do seu negócio. Então, me contem aqui. E o próximo passo, e para mim, na minha opinião, é o mais importante, que é a validação do seu produto. Quem vai validar o seu produto não é você. Você pode achar que teu produto tá bom ou que teu produto não está bom, mas quem vai validar o seu produto é os seus clientes. Então, é importante você sempre pedir o feedback para os seus clientes depois que você vendeu, porque ele vai te dizer se gostou, né, se achou fraco, o que ele achou do seu produto. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pede feedback para os clientes é que
a gente tem que sempre pesar esses feedbacks na balança, porque às vezes a gente recebe 10 feedbacks, né? E 9 são positivo e 1 é negativo. E aí, nós seres humanos, a gente tem a mania de focar em tudo que é negativo. Então, a gente sempre tá buscando o negativo e às vezes a gente esquece das coisas boas. Então, isso tem que avaliar, porque às vezes você recebeu 9 feedbacks que foram, nossa, gostei, amei, e às vezes uma pessoa não gostou. E aquilo vai começar a te incomodar, porque não tá boa a sua vela, porque não tá exalando direito, e às vezes o problema não é o seu produto, é a pessoa mesmo que não se adaptou ali com a vela, que achou que era ia ter outra experiência. Então isso a gente também tem que levar em consideração quando a gente pede feedback para os clientes, né? Para a gente depois não ficar com aquela sensação de que o nosso produto é ruim. Então, se tiver muita avaliação negativa, sim, a gente precisa melhorar. Agora, se tiver só uma ou outra perto de tantas boas, a gente precisa focar naquelas boas. Tudo certo até aqui? Ó, já falaram aqui a K, todos elogiaram o aroma, porém elas queimam mais rápido por usar 2 pavios. Então, K, de repente, tem que ajustar isso. A primeira queima, quanto tempo tem que ficar acesa? A primeira queima geralmente é em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Tudo certo até aqui? Eu espero que esses 6 passos você consiga avaliar o cheiro das suas velas, né? Que você consiga chegar na sua vela perfeita. E semana que vem a gente tem uma aula na terça-feira às 1h30 da tarde, e eu vou estar esperando por vocês. Nossas aulas vão ser rapidinhas, mas vão ser com conteúdos poderosíssimos. Então já anota ali na sua agenda, toda terça-feira, à 1h30, nossa aula. Beijos e tchau, tchau!